Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso introdutório de Java, da Monitoria de Algoritmos e Programação da UFRGS. Eu me chamo Emanuel Antônio e hoje iremos falar sobre diagrama de classes. E o que viria a ser um diagrama de classes e para que necessariamente ele serve? Bem, um diagrama de classes nada mais é do que uma ferramenta que visa facilitar o desenvolvimento e o design de certas arquiteturas e sistemas de software. Nela, a gente pode visualizar classes que possuem atributos e métodos, tendo também a sua visibilidade, ou seja, um atributo ou método sendo público, privado, protegido ou de pacote. Temos também a abordagem dos relacionamentos entre as classes. Também podemos visualizar interfaces e algumas validações, dentre outras características que a gente tem no diagrama de classes, que acaba facilitando o desenvolvimento desses softwares. Falando agora sobre os elementos do diagrama de classes. E bem, começando pelas classes, elas são entidades do diagrama e representam objetos ou conceitos de sistema. E elas são representadas por retângulos, que são subdivididos em três partes, sendo a primeira contendo o nome da classe, a segunda contendo os atributos e suas visibilidades, e o terceiro, seus métodos e visibilidades. E bem, falando agora sobre classes associativas versus classes intermediárias. Elas, em resumo, são praticamente a mesma coisa. O que difere é apenas seu design, ao ser representado em diagramas. E bem, vou explicar sobre classe associativa e, por consequência, uma classe intermediária. Uma classe associativa, usando como exemplo, seria eu ter uma classe escritor, uma classe artigo, e sendo que escritor tem um método chamado escrever, esse método escrever, como ele escreve um artigo, esse método pode virar uma classe associativa entre essas duas classes. E também falando agora sobre uma interface, que também é um conceito importante nesses diagramas. Uma interface nada mais é que uma classe que passa responsabilidade para outra classe. Ou seja, eu tenho uma classe usuário, que é uma interface, e uma classe pessoa. Se pessoa herda de usuário, o que acontece é que ele vai herdar as responsabilidades de subscrever os métodos da classe pai. Abordando agora a visibilidade, que já havia sido mencionado anteriormente. Bem, temos quatro tipos principais, sendo eles o privado, que é representado pelo menos, o público, representado pelo mais, o protegido pelo jogo da velha, e o pacote, que também é o default, que é um tio. E bem, vamos agora falar sobre cada um deles. Começando pelo privado, significa que os atributos e métodos dessa classe podem ser visíveis apenas para a própria classe. Já no público, os atributos e métodos são visíveis para qualquer lugar no sistema. O protegido, que é muito similar ao privado, ela pode ser visível para a própria classe e para classes filhas. Já no pacote, assim como o nome já diz, significa que os atributos e métodos dessa classe podem ser visíveis para as classes que estejam no mesmo pacote que a mesma. Sobre relacionamentos entre classes, podemos dizer que são representados por linhas que conectam as classes. Os tipos mais comuns de relacionamentos incluem associações, agregações, composições, heranças e dependências. E bem, eles mostram como as classes estão conectadas e interagem entre si. Nos próximos slides, iremos falar especificamente sobre cada um desses relacionamentos. Falando agora sobre outros elementos que podem estar presentes no diagrama de classes. Temos a multiplicidade, que é usado para especificar quantos objetos de uma classe estão relacionados a objetos de outra classe. Por exemplo, a multiplicidade 1 em uma associação indica que cada objeto de uma classe está associado a exatamente um objeto da outra classe. Abaixo, temos uma tabela com a multiplicidade e o significado. Temos também as restrições, que elas são utilizadas comumente para abordar regras de negócios ou validações de dados. Ou seja, se eu tenho uma classe que efetua um cadastro, eu posso antes ter uma restrição que indica uma validação da entrada de dados. Agora vamos detalhar sobre os relacionamentos que antes tinham sido apenas mencionados. E bem, começando pelas associações, elas representam a ligação entre duas ou mais classes,
e mostra como elas estão conectadas. Por exemplo, uma associação entre as classes cliente e pedido pode representar o fato de que um cliente pode fazer vários pedidos. E note que para isso a gente vai utilizar o conceito de multiplicidade, que foi abordado nos slides anteriores. Temos também a herança, que é um relacionamento que representa uma classe filha que herda atributos e métodos de uma classe pai. Isso pode ser visível como utilizamos a classe cachorro, que pode vir a herdar, em uma herança, atributos e métodos de uma classe animal. Falando sobre a dependência, como o nome sugere, indica um grau de dependência entre uma classe e outra. Mas note que uma dependência difere de uma associação porque a conexão entre as classes é temporária. E por último, vamos falar sobre agregação e composição, que são comumente confundidas pela sua similaridade. E bem, elas são tipos de relacionamentos que representam a relação entre uma classe todo e suas classes componentes. A composição é uma relação mais forte, indicando que as classes partes são de propriedade exclusiva do todo, enquanto a agregação é uma relação mais fraca entre esses elementos. E ao lado temos a representação gráfica de como seria representado esses relacionamentos no diagrama de classes. Vamos falar agora sobre alguns dos elementos que você pode acabar vendo em diagrama de classe, começando pela classe de fronteira, que normalmente representa interfaces gráficas. Temos também a classe de controle, que geralmente implementa regras de negócio, ou seja, também validações. Temos também a classe de entidade, que ela implementa objetos de persistência, ou seja, uma classe usuário poderia ser uma entidade. Ao lado, temos uma representação em diagrama dessas classes que podem acabar aparecendo. Temos também a multiplicidade entre elas. Bem, e como eu faria um diagrama de classes? Normalmente, são divididos em 4 etapas, sendo a primeira identificar quais classes serão necessárias para o sistema. O segundo passo é você ver para cada classe quais serão seus atributos e métodos. Você deve listar e também, de preferência, falar qual vai ser a visibilidade de cada um desses. O terceiro passo é você identificar os relacionamentos entre cada uma das classes. E o quarto e último seria você desenhar esse diagrama, colocando todos os dados, como as classes, o atributo e método dessa mesma classe, os relacionamentos e também a multiplicidade. Vamos explicar agora um exemplo prático onde aborda boa parte dos conceitos desse vídeo. Ao lado, temos um sistema de e-commerce em diagrama de classes. Nela, podemos visualizar 6 classes, sendo elas usuário, cliente, pedido, item pedido, produto e carrinho de compras. Bem, a segunda etapa seria identificar os atributos e métodos de cada uma das classes, junto com sua visibilidade. Como isso já está ao lado, eu vou detalhar agora os relacionamentos. Bem, temos relacionamento de herança entre cliente e usuário, o qual o cliente herda todas as características de usuário. Temos também a relação de composição entre cliente e carrinho de compras, o qual um cliente pode ter somente um carrinho de compra por vez, e um carrinho de compra pode ter também um cliente. Temos também a classe pedido e cliente, que tem uma associação, sendo que um cliente pode ter 0 ou muitos pedidos. Temos também a relação de agregação entre pedido e item pedido, o qual um pedido pode ter um ou muitos itens pedidos. Temos também a dependência entre produto e item pedido, sendo que um item pedido é necessariamente obrigado a ter um produto. E por último, após recolher todos os dados das últimas etapas, a gente faz o desenho desse diagrama. Observe ele ao lado e você pode depois revisar cada um dessas relações e também suas multiplicidades e visibilidades. Pois bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo do MAP e aqui estão as referências que foram utilizadas para a produção desse material. Caso ainda persista alguma dúvida, você pode entrar em contato pelas redes sociais do MAP.